Bem, essa é a análise do último episódio da série Mr. McMahon que a Netflix soltou mês passado, né? O nome desse episódio é The Finish, né, que vocês devem imaginar que quer dizer o final. E o final exatamente do que? Da série e possivelmente da carreira do Vince, as duas coisas, né? Esse episódio eles começam mencionando um pouco da ligação com o Vince com Donald Trump, né? Essa série, se existe um movimento considerado woke, dá pra dizer que essa série foi completamente anti-woke, né? Porque até mesmo na hora de falar sobre o Trump, eles não fizeram necessariamente nenhuma crítica a ele. Eles só compararam a personalidade dele com um verdadeiro personagem de luta livre, né? Porque lá em 2007, o Donald Trump, que já era amigo do Vince desde os anos 80, os dois se conhecem há muito, muito tempo mesmo, né? Então, inclusive o Donald Trump ajudou o Vince a fazer o primeiro WrestleMania, até onde eu sei, ele também emprestou dinheiro pro Vince para fazer aquele negócio e tudo mais. Então, eles têm uma verdadeira relação pessoal. Aí em 2007 o Vince fez um programa contra o Donald Trump, que era considerada a Batalha dos Bilionários. Basicamente os dois iam escolher um lutador para representar eles no WrestleMania daquele ano, e o vencedor teria o direito de cortar o cabelo do outro, né? E daí o Vince perde, né? Ele raspa a cabeça dele no meio do ringue, mas eles fazem alguns comentários sobre que basicamente rolou uma wrestlingficação da cultura norte-americana, e eles colocam alguns trechos de coisas que o Donald Trump falava em entrevistas, e é verdade, ele fala algumas coisas que se tu botasse ele falando aquilo no ringue de luta livre, faria muito mais sentido do que num palanque de políticos, sabe? Então assim, se o Donald Trump é literalmente daquela forma, ou ele já estava utilizando da personalidade do Vince, personalidade, tipo assim, da figura pública que o Vince demonstrava dentro da WWE, sabe? Que ele era, assim, um dos americanos mais ultrajantes da televisão. A diferença é que ele estava fazendo um personagem, né? E o Trump, será que ele tá fazendo ou se ele não tá fazendo? É difícil saber, né? Considerando que ele tem essa relação com o Vince, que todo mundo, como o próprio Dave Meltzer fala, que eu vejo similaridades entre os dois, né? E deve ter semelhança, assim, né? O que... se isso pra ti é algo bom ou algo ruim, eu deixo a teu critério, né? Então, assim, eles falam que o final dessa storyline, o Vince iria morrer, né? Até mostra uma cena que ele entra dentro de uma limusine, a limusine estoura. No caso, o personagem dele ia morrer. Só que eles abortaram essa storyline, a gente nunca sabe o que teria acontecido isso, porque em 2007 rola o suicídio e assassinato do Chris Benoit, né? Lá na série eles explicam bem, eu não vou falar tudo aqui de novo. Quem quiser ouvir eu falando sobre essa história, pesquisa aí esse nome, Chris Benoit, que tu vai ver que eu já fiz um vídeo lá no YouTube, onde eu falo tudo sobre a minha visão dessa história, né? Mas basicamente o Benoit acaba tendo um surto, né? É definido como um surto. Ele mata a esposa dele, mata o filho dele, depois ele comete suicídio, e rolou muitas dúvidas, né? Por que aquilo aconteceu? Rolou muita pesquisa, eles até comentam sobre a história do CTE, sabe? Que era um ex-lutador de luta livre, teve que se aposentar prematuramente por causa de uma concussão que ele teve, né? Que falava que ele era o tipo de pessoa que podia ter lesões se ele ficasse tendo concussão com frequência. Aí eles abordam essa história, sabe? Que basicamente esse cara analisou o cérebro do Benoit e ele disse que o Benoit tinha um cérebro muito prejudicado, de acordo com as vários e vários traumas que ele recebeu, sabe? Várias vezes que ele recebia impactos na cabeça, mesmo que fosse coisa que não machucava, né? Como o próprio Vince tenta se defender e fala, é estúpido o que esse cara tá falando, porque na luta livre os lutadores não estão se machucando de verdade, eles estão fazendo de conta que estão machucando. Mas daí o argumento é que não é sobre se fere ou se não fere, é a ideia de que o ser humano não foi feito para ficar chacoalhando a cabeça, sabe? Não foi feito para ficar tendo concussões, sabe? Que é o impacto que leva na cabeça, sabe? A gente não foi fabricado para isso. Inclusive várias pessoas de outros esportes, na verdade a luta livre não é um esporte, né? Mas gente de esporte mesmo, como futebol americano, hóquei e etc., tentaram brigar contra esse cara, assim, questão de argumento, questão de leis e tudo mais, porque basicamente começar a reconhecer que os atletas ou os lutadores de luta livre ficarem sacudindo, tipo, caindo de cabeça no chão e deixando a cabeça deles sacudir, é algo que pode impactar a saúde deles, é algo que mudaria até a mesma relação de outros esportes, sabe? Só que na realidade eu acho que não chega tão longe assim, eu acho que, tipo assim, é um preço que se paga, sabe? Eu acho que não tem nada que possa se fazer, só que pelo menos ser muito mais consciente sobre aqueles riscos. E de fato, até onde eu sei, é prejudicial, sabe? Até onde eu sei, os estudos nessa área avançaram e até a WWE reconheceu isso de certa forma, quando ela criou uma lei, uma regra não escrita, que é respeitada de certa forma
até fora da WWE, na maior parte dos casos, que é de banir ou praticamente banir as cadeiradas na cabeça, sabe? Esse é o evento mais, assim, a mudança cultural mais verificável a partir de 2007, tá ligado? Se vocês verem, antes de 2007, os lutadores de luta livre levaram cadeiradas na cabeça frequentemente, constantemente. Era assim, era algo padrão da indústria. Porque é um visual maneiro, é interessante, ser acertado com aquelas cadeiras de bar, sabe, na cara, é algo que não vai causar uma lesão, no sentido assim, de que provavelmente não vai fraturar nada, não tem, mas vai causar bastante efeito visual, vai causar um efeito sonoro bem alto, sabe? Então era um staple da luta livre, as pessoas esperavam ver cadeiradas na cabeça. Só que agora, hoje em dia, na luta livre, na WWE, a gente praticamente não vê cadeiradas na cabeça. Realmente uma mudança de política, onde os lutadores não podem mais acertar cadeiradas na cabeça dos outros. E fora da WWE, as cadeiradas na cabeça são muito mais raras. E geralmente, hoje em dia, quando tu enxerga uma cadeirada na cabeça, inclusive é muito mais impactante. Porque não é que nem antigamente que tu estava acostumado, sabe? Sempre que alguém pegava uma cadeira na mão, tu esperava que alguém perto dele ia levar uma cadeirada na cabeça, sabe? Então, basicamente por causa disso, porque mesmo que a cadeirada não fosse te ferir, quando acerta na tua cabeça, o teu cérebro chacoalha lá dentro, e isso não é o ideal, tá ligado? Isso não é saudável. Então, basicamente, mudou uma certa mudança, assim, até no jeito que a WWE se apresentava, né? Começa aquilo que a gente chama de PG era. O que é PG? PG é o sistema que diz, tipo, naquelas classificação parental, PG quer dizer Parental Guidance, que quer dizer que é livre para todos os públicos, desde que os pais estejam de acordo, entendeu? Então, para um programa CPG, ele tem que banir muitas coisas, como, por exemplo, a linguagem, né? Enquanto a WWF, sabe, fazer uma timeline simples, a WWE era um programa para família, até a metade dos anos 90, sabe? Foi a partir da metade dos anos 90 que começou, metade não, vou dizer assim, 96, o comecinho, em 97 começou a se intensificar, em 98 aí despirocou de vez, tá ligado? Foi aí que a luta livre começou a ter, aí falando especificamente da WWF, começou a ter mais sangue, né? Tu podia ver mais pessoas sangrando. Não que já não existisse, a luta livre sempre foi, tipo assim, a luta livre fora da televisão sempre foi mais violenta. Mas a luta livre televisionada não costumava ter muito sangue. Aí nos anos 90 começou a entrar sangue, começou a entrar linguagem adulta, né, palavrão, gente se xingando, temas polêmicos, controversos e imagens com apelo sexual, né, histórias falando de sexo, lutadores falando ofensas que envolviam, né, conotação sexual, mulheres expondo seus corpos, sabe? Isso começou a aparecer muito mais nos anos 90. Aí, isso rolou, bastante até 2007, mais ou menos. Aí, em 2007, falaram, olha, vamos virar um produto mais, de novo, direcionado para a família, em vez de só para homens adultos, a gente quer que mulheres e crianças e idosos assistam o nosso programa. Então, essas três coisas são diminuídas, né? Menos sangue, menos palavrão, menos objetificação de corpos femininos, né? E, basicamente, também acaba coincidindo, essa PG era, que de modo geral para mim eu considero um período não muito bom da luta livre, sabe, para o meu gosto, sabe, e não necessariamente por causa da mudança desses temas, mas assim, o produto do ringue ficou mais leve de novo, sabe. Enquanto nos anos 80 a luta livre não era tão importante assim, e digamos que nos anos 90 era mais ou menos, sabe, tinha alguns lutadores de grande técnica, de grande habilidade na WWF, enquanto outros estavam ali só para fazer um show de entretenimento e nos divertir. Nos anos 2000, foi a hora que a luta livre começou a ser mais valorizada, sabe? As pessoas que assistiam a luta livre nos anos 2000 assistiam por causa da luta livre. Não tinha mesmo o nível de apelação, sabe, de temas sexuais e tudo mais, sabe? As mulheres já estavam ali para lutar a luta livre, embora elas não tinham muito tempo de tela também, mas assim, foi uma evolução, eu diria, sabe? A luta livre na WWE nos anos 2000. Só que daí então, quando chega a PG Era, o produto, na minha opinião, fica um pouco menos bom, mas uma parte que começa a melhorar bastante é a luta livre feminina, né? A mudança vem mesmo lá em 2015, né, que daí já era metade da década passada, mas rola realmente um período que, como o resto do mundo estava começando a olhar para o mercado feminino com mais potencial, a WWE olhou também. Só que eu, quanto fã de luta livre, para mim é indiscutível que foi uma grande melhora, sabe? Luta livre feminina na WWE antigamente era vista como algo, sabe, de menor qualidade, com menos duração, sabe? As mulheres não teriam muito tempo de tela porque elas não tinham muita coisa para nos mostrar. Esse era o senso comum.
E desde 2015 para cá, isso vem mudado bastante, né? Mulheres já foram meio eventos de pay-per-view, já teve pay-per-view exclusivamente feminino, e é indiscutivelmente por essa mudança na valorização e hoje em dia, como as mulheres podem sonhar em fazer muito dinheiro na luta livre, as mulheres levam muito mais a sério, sabe? Elas se empenham, elas se dedicam, elas têm vidas e rotinas e esforço equiparável com as maiores estrelas masculinas também. Então é um avanço gigantesco que teve na indústria da luta livre nos últimos 10 anos, digamos assim, sabe? E é muito bom para as pessoas que vão conhecer a luta livre agora já verem essa nova versão, sabe? Porque realmente é muito melhor ver as mulheres num show de luta livre lutando luta livre do que estar ali só para ser objetificada, sabe? Para mim, enquanto fã de luta livre, é um grande ganho, de fato, sabe? Então, depois disso também, eles abordam o retorno do Shane, que foi um pouco depois disso, lá por 2016. Eles mencionam brevemente o final da streak do Undertaker. Eu não vou entrar nesse tema, né, mas achei curioso eles fazerem questão de contar essa história e falam do retorno do Shane. É um momento muito bonito assim pra série, sabe? É emocionante, eu diria, sabe? Aquele desfecho lá que quando o Shane volta e abraça o pai dele, foi uma das duas cenas que o Vince mais foi humanizado nessa série inteira. Olha, se ele é culpado das coisas que vão acusar ele logo mais, eu realmente espero que ele pague por os crimes dele como qualquer criminoso, mas assim, eu vou dizer que teve duas coisas assim nessa série que, se ele estava só interpretando, pelo menos foi uma interpretação chave para ele conseguir me convencer de que ele tem algo de humano. Porque as duas coisas que eu senti mais atingirem ele emocionalmente, ele ter que abordar, foi um episódio lá que ele fala da hora da morte do pai dele, que ele diz que um dia antes do pai dele morrer, foi a primeira vez que o pai dele disse que amava ele, sabe? E que ele disse, demorou a vida inteira pra isso, mas pelo menos ele disse. Aí acho que até o entrevistador pergunta como é que tu se sentiu, e ele fala que se sentiu muito bem, e tu vê tipo assim, naquele momento ele parecia um filho que queria a aprovação de um pai, sabe? Que é uma coisa muito assim, é muito identificável, sabe? Muitos seres humanos sabem como é que é isso, só que ele tinha uma dinâmica mais específica da pessoa que trabalha com o próprio pai e que pretende suceder o próprio pai, sabe? Então ele gostaria daquela aprovação. Algo que o Shane queria também. O Shane queria ser aprovado pelo Vince. E quando eles mostram, inclusive aquelas... como o Shane sempre foi um verdadeiro daredevil, sabe? Eu digo pra vocês que, pra quem não conhece luta livre, eu vou deixar avisado que o Shane, sem dúvida alguma, é um dos maiores suicidas da história da luta livre. Os saltos que ele fez, aquelas quedas impressionantes que a gente vê ali naquele vídeo, é realmente surreal, é fora da curva. Pra mim é muito curioso que um dos maiores suicidas da história da luta livre seja o filho do dono da WWE, tá ligado? Porque é evidente o porquê que ele fazia aquilo, sabe? Nenhum lutador normal corria aqueles riscos, tá ligado? Tipo, não digo nenhum, tem exceções, tá ligado? Se eu tivesse que fazer um top 3 suicidas, eu colocaria o Jeff Hardy e o Darby Allin junto com o Shane, mas o Shane nem devia estar nessa lista, tá ligado? Ele era filho do dono, por que ele fazia essas coisas? Como ele disse, ele queria a aprovação do pai dele, ele queria que o pai dele sentisse orgulho, ele queria, se possível, ganhar um toque no ombro, sabe, no final. E naquele dia ele disse que recebeu até um abraço, sabe? Então aquela cena ali, no final das contas, sabe, esquecendo o possível sociopata maníaco que o Vince é uma cena de um filho e um pai se abraçando, e naquele momento eu acho que é uma das partes mais humanas que mostra ali do Vince, porque até ele parece que ficou emotivo, se lembrando daquela hora e mostrando o Shane falando que é isso que eu sempre quis que tu sentisse orgulho de mim, e parece que ele tava sensibilizando, sabe? Um monstro não pode sensibilizar com essas coisas, sabe? Então assim, ou ele é um cara, ou ele é um monstro consciente o suficiente que ele sabe que ele precisa demonstrar humanidade de vez em quando, que pode ser, né? Que sabe, ele é esse tipo tão avançado de maníaco, ou ele de fato é um ser humano que, mesmo um ser humano que não é um monstro, pode cometer atrocidades, e se ele cometer atrocidades, ele deve pagar por cada uma delas, sabe? E daí então, um pouco depois disso na série, eles perguntam pra ele dizer assim, se ele se aposentaria, né? E ele diria que não, que nunca ia se aposentar. Vários lutadores disseram a mesma coisa, sabe? A última pessoa que comenta é o Booker T, que fala, pro Vince se aposentar tinha que explodir uma bomba atômica, né? E aí começa a falar dos escândalos dele que tá envolvido. E basicamente, os escândalos voltam a aparecer em 2022, só que saem de novo em 2023,
o que leva o Vince definitivamente a se afastar da WWE. Ele vende a WWE, inclusive, já mencionei que hoje em dia a dona da WWE é uma empresa chamada TKO, que é um conglomerado de acionistas que é dono do UFC também. Então, basicamente, a WWE ficou tão grande que nem vale a pena arriscar ela ter um dono, tá ligado? O Vince fez assim, essa realmente é uma medida de negócio, sabe? A WWE não pertence mais a ele, mas assim, se o objetivo dele é que a WWE viva para sempre, vender para um conglomerado de acionistas é muito melhor do que um dono, porque um dono sempre pode fazer merda, sempre pode cometer crimes e manchar a imagem da empresa. Agora, se a empresa não tem um dono, é simplesmente gente rica que sustenta ela, independentemente da atrocidade que essas pessoas ricas façam, é só trocar por um próximo rico, tá ligado? Não precisa se preocupar com quem é o dono. E o Vince sempre foi um teto de vidro da WWE. Sempre tentava questionar a empresa como um todo, levantando a espécie de dono que ela tinha, sabe? Então, é uma maneira inteligente de se livrar desse fardo, digamos assim, né? Só que, em resumo, então, o que ele estaria sendo acusado de mais perigoso, que veio a público, é as acusações de uma mulher chamada Janelle Grant, que ela teria sido forçada a ser mantida numa relação de abuso sexual com o Vince. Por que é forçado? Por que é abuso sexual? O Vince dizia que era consensual, mas daí a mulher entrou na justiça dizendo que não era, por causa da questão, da dinâmica de poder que estava envolvida ali na relação, sabe? Que basicamente dali, ele não só era um cara que teria tido relações sexuais com essa mulher, mas ele teria traficado ela. Isso seria assim, oferecer para que outros homens tivessem relações sexuais com ela. E isso é muito mais perigoso ainda, sabe? É um crime muito maior, sabe? Uma controvérsia muito maior. Inclusive, um dos caras que está envolvido nessa negociação, que é um dos caras que supostamente foi oferecido a essa mulher, sabe? Que falaram, olha, se tu assinar um novo contrato com a WWE, tu ganha mais dinheiro e ainda por cima pode ter relações sexuais com essa mulher. Teria sido o Brock Lesnar, sabe? O Brock Lesnar é um cara que é um dos maiores nomes da história da WWE, desde que o Vince foi afastado. Ele também nunca mais foi mencionado. É que ele já estava de férias quando isso aconteceu. Foi uma coincidência muito grande. O Lesnar trabalhou até 2022, se eu não me engano. Então essas acusações do Vince começaram a vir em 2023 e ele estava de férias ainda. E daí começaram a adiar as férias deles até ter essa conclusão. E até onde eu sei, até esse momento, o Brock não se manifestou publicamente, sabe? Um outro executivo do WWE chamado John Laurinaitis, é outro cara que é mencionado, que disse que também está envolvido. Enfim, basicamente durante meses, sabe, eles compartilham algumas imagens que supostamente, assim, cara, se o Vince mandou aquelas mensagens para aquela mulher, ele talvez, tipo, ele é muito burro, tá ligado? Porque basicamente são os textos bem grandes e exagerados, deixando bem claro isso, sabe? É ele descrevendo, que ele tá mostrando vídeos e imagens dela para colegas de trabalho, e que os colegas que ele fala que ele é dono dela, e que os colegas podem fazer o que quiser com ela. Tipo, se ele compartilhava esse tipo de conteúdo criminoso com ela e não esperava que algum dia isso podia ferrar ele é muito, muito burro, sabe? Ele é muito, muito burro, tipo, não vou nem com, tipo, o lado da perversão é óbvio, né? É óbvio que esse tipo de comportamento é de um maníaco, né? Que deveria pagar por isso, mas o que mais me levanta, o que me deixa surpreso é ele não ter nenhuma noção de autopreservação. Visto que, assim, uma coisa, ele já tinha sido acusado por assédio sexual, sabe? Que o Vince oferecia propostas indecentes para funcionárias, isso não seria nem um pouco novidade para mim, não ia ficar assim, nossa, nunca imaginei que o Vince um dia chegou para alguma mulher que trabalhava para ele e ele acabou dando a entender que queria levar ela para cama, sabe? E oferecido dinheiro para ela para isso. Isso daí não seria nenhuma surpresa para mim. Só que agora, esse tipo de coisa que, além de ser um nível maior de loucura, de perversão, que não é só abuso de poder, é realmente assim, querer, tipo assim, é uma coisa assim de maníaco sexual, sabe? Tu ofereceu, tipo, tu abusar de uma pessoa sexualmente, ainda forçar aquela pessoa a ter relações sexuais contigo por dinheiro e querer que outras pessoas ainda possam fazer isso, sabe? Compartilhar imagens também, é um nível muito maior de perversão, só que ele ainda não tem noção nenhuma de autopreservação e mandar mensagem sobre isso e compartilhar assim, sabe? Denuncia que ele é maníaco porque ele nem tem noção, tipo assim, de cara, estava completamente, tinha tipo saído da linha, sabe? E daí teria a pergunta também por que teria demorado para essa denúncia vir, ou se o tipo de chantagem o Vince falava para ela fora das mensagens, sabe? Se as mensagens já são tão gráficas, imagina, né? Imagina o que era dito fora das mensagens, né? Então basicamente foi isso, sabe? Daí são 12 anos de denúncias, não só dessa mulher, né? Aí várias outras denúncias menores, digamos assim, é que essa Janelle Grant é a que traz coisas que basicamente ele teria que ser preso, entendeu?
outras denúncias que ele foi acusado antes, o resumo do boato é que durante 16 anos, mais ou menos, ele gastou 12 milhões da WWE, sabe, da própria empresa, para ir subornando mulheres que ele tinha tido casos, sabe, subornando as mulheres para elas não denunciarem ele, sabe, basicamente isso. Só que daí, essa Janelle Grant daí foi que chegou com muito mais exposição, e que basicamente até alegando que não teria, dizendo que nem tinha sido consensual, tá ligado, que daí se ele for pego por essas coisas, sabe, se ele não conseguir se defender, se ele não conseguir provar que essas mensagens são falsas e coisas do tipo, o Vince McMahon tende a ser preso, tá ligado, e vai ser um desfecho assim que pro legado da luta livre é triste, porque ele era uma figura muito importante, e ter que, sempre que falar dele, ter que falar que, infelizmente ele é um maníaco sexual, ou ter que falar, ou não falar dele, não deixar de falar dele, meio que tu não pode contar a história da WWE, tá ligado? Porque ele é uma figura que fez parte da história, só que é uma pena que ele possa ter manchado esse legado com essas coisas assim, sabe, que simplesmente é o famoso inadefensável, sabe? Ele terá que responder para cada uma delas, mas primeiras investigações têm que ir até o final, vamos ver qual vai ser o desfecho que vai ser dado para esse caso daí, né? E essa série como um todo, sabe, eu não acho que pintou uma imagem tão ruim do Vince. Eles só falaram aquilo que é conhecimento público, tá ligado? Essas informações daí já estavam na internet tudo, né? Tem gente que ficou decepcionado, que esperava que a Netflix falasse coisas novas ou algo do tipo. Eu nunca tinha essa pretensão. Eu realmente imaginei que a Netflix ia fazer o que ela acabou fazendo, sabe? A série se chama Mr. McMahon, mas eles aproveitaram para contar a história da WWE como um todo, para mostrar que a maioria das loucuras mais perturbadoras que a WWE já fez é a responsabilidade do Vince. Então, tipo, olha só, luta livre é muito legal, muito bacana, o problema era o Vince, tá ligado? Mais ou menos isso que ela fez, e que honestamente eu acho que o Vince nem se importaria, sabe? Tipo, eu acho que ele estaria disposto em deixar o pescoço dele ser sacrificado pelo bem da empresa, né? E eu só vou terminar aqui contra-argumentando a defesa que o Bruce Pritchard fez, que ele fez uma das defesas mais podres na hora de defender alguém rico. Que basicamente ele falou, eu não gostei da série porque vocês estão tentando pichar a imagem do Vince como uma pessoa ruim. Aí o cara da série até pergunta, o que tu acha que faltou adicionar sobre o Vince? O lado humano do Vince. E daí ele conta uma história de como que o Vince pagou o tratamento da esposa dele, né? Eles são americanos, então lá não tem SUS, então qualquer tratamento que a pessoa tem que fazer tem que gastar dinheiro, e lá, até onde eu sei, tipo, justamente por não existir o SUS, o sistema de saúde lá é muito mais caro. Então, qualquer tratamento duradouro envolve milhares de dólares, sabe? E o Vince pagou o tratamento da esposa dele. Então, assim, por que eu disse que esse é o pior argumento para defender alguém? Porque a gente tá falando de um cara que provavelmente nesse ponto até mesmo bilionário já era, tá ligado? Então, assim, dizer que uma pessoa rica gastou dinheiro contigo, sobretudo quando tu é um investimento, porque o Bruce Pritchard é um investimento pro Vince. Ele não era um cara na rua que pediu, Vince, por favor, ajuda a minha mulher que tá morrendo, sabe? Era um dos funcionários mais importantes do Vince, que ele sabia que, bom, se a mulher do Bruce morrer, ele vai ficar triste. Se ele ficar triste, ele vai trabalhar menos, vai trabalhar pior, tá ligado? Assim, uma pessoa rica usar o dinheiro dele pra fazer algo bom, isso pra mim é assim, é zero argumento sobre o caráter e a moral. Porque dinheiro é isso, dinheiro é recurso. Tu usa o teu dinheiro pra conseguir as coisas que tu quer. E no caso dele, gastar dinheiro pra estender a vida da esposa de um funcionário, não tem nada assim, nada tipo, uau, estou assim, surpresíssimo pelo Vince McMahon ter esse ato de generosidade, tá ligado? Assim, cara, são muitas outras coisas que fazem ver se tu é uma pessoa de caráter ou não. Um exemplo que eu posso citar para concluir também é o caso da Ashley Massaro, que depois que o Vince morreu, o advogado da Ashley Massaro, que é uma ex-lutadora de luta livre, que hoje em dia é até falecida, ele disse que a Ashley tinha falado com ele que quando ela trabalhou para a WWE, teve um show lá em 2009, se eu não me engano, que ela foi abusada sexualmente. Era um show lá, um show chamado Tribute to the Troops, que acontecia lá no Afeganistão. Que a WWE ia até lá no Afeganistão fazer um show pros caras do exército. Sabe, era um show feito para fazer pro exército americano, sabe? Para eles se distraírem, se divertirem no meio daquele ambiente de guerra. Era literalmente isso. E daí a Ashley Massaro disse que ela foi abusada sexualmente por um cara que se identificou como uma espécie de médico lá do exército, sabe? E daí ela disse que a WWE não fez vista grossa, sabe? Como era alguma coisa, provavelmente alguma coisa envolvendo com o exército, eles não quiseram denunciar, né? E simplesmente não levaram adiante. A Ashley Massaro é uma mulher que cometeu suicídio em 2016 ou 2019, sabe? Foi agora na década passada, né? E o advogado dela falou isso daí, entendeu?
E outra coisa que eu acredito que, infelizmente, deve ter sido verdade, sabe? Ela deve ter sido abusada sexualmente, deve ter reclamado pro Vince, e o Vince fez vista grossa, como muitas figuras de poder fazem vista grossa para abuso de poder, sabe? E esse tipo de coisa, assim, abusos sexuais mesmo, tá ligado? Que rolam dentro desses ambientes de poder, sabe? Então, basicamente é isso, tá ligado? Eu acho que essa série é muito bacana, assim. Eu acho que expõe bastante do universo da luta livre pra quem nunca ouviu falar. Eu realmente acho que é uma espécie de introdução à WWE pra quem não conhecia, sabe? E eu acho que faz todo sentido da WWE ter feito isso, visto que ano que vem a WWE não, a Netflix ter feito isso, visto que ano que vem a WWE vai começar a fazer parte do catálogo dela, né? Então é melhor eles mostrarem os podres, digamos assim, dessa indústria tão controversa, do que permitir com que outras pessoas façam isso, sabe? Porque basicamente é uma indústria, sabe? Como toda indústria, é maravilhosa, é incrível, muito entretenimento de qualidade, mas que as pessoas por trás daquele nosso conteúdo tem muitas coisas assim problemáticas e escusas por trás, isso você não tem a menor dúvida, né? Mas é isso aí, quem curtiu da minha análise, né, de toda essa minha série de reviews, se inscreve no meu canal, deixa um like aqui no YouTube se tu estiver aqui, e se tu estiver no TikTok, passa a me seguir, deixa um like aí no vídeo também. Valeu!